É bem legal, assim, eu acho que é o livro mais legal do Aristóteles, porque Aristóteles, para ser sincero, tem bastante livros chatos. Mas o Aristóteles, nesse livro, ele tem uma frase que eu acho muito legal. Ele fala assim: a virtude do peixe é nadar, a virtude do pássaro é voar. Qual é a virtude do ser humano? Pensar. Né? Então, é como se a ética para ele vem de. A palavra grega para ética é areté. Areté significa excelência. Então, ser ético, na verdade, é ser o melhor. É uma visão muito, muito louca, na verdade, né? Do tipo, pro grego antigo, né? Por exemplo, Aquiles, né? Que foi o grande herói da mitologia grega, ele era o areté, ele era o melhor. Então ele foi o ápice do ser humano, entendeu? Então todo mundo tem que se espelhar em Aquiles. Só que aí vem os filósofos depois vão dizer, não, talvez Aquiles seja um exemplo que não é muito legal, né? Vamos pensar em outro exemplo. Vamos pensar em o que é o melhor do ser humano. E aí começa, né, todo o desembolo da discussão, né, com Aristóteles, e aí depois vão criar as outras escolas gregas, como os estoicos, os epicuristas, os céticos, né? Toda essa galera vai começar a discutir, não, mas pô, o que a gente está querendo dizer quando a gente fala boa vida, né? E aí, pô, tá, beleza, tá, como isso tudo se articula com, né, tecnologia? Bom, como a ética ela surge desse tipo de reflexão, na Idade Moderna, ela vai surgir muito pautada pela razão, né? Daí que vai vir Kant, por exemplo, tá? Tem várias éticas, tá, gente? Tem éticas muito mais interessantes, como Spinoza, eu acho que... Spinoza tem um livro que literalmente chama Ética, se chama Ética. Eu acho que, sim, se qualquer um que lê a Ética de Spinoza vai ser bastante feliz. A Ética de Spinoza é um livro que você muda bastante sua visão, assim, eu poderia ficar bastante tempo falando sobre a ética em Spinoza, porque acho que muda a vida do indivíduo, é muito, muito interessante, mas eu quero falar sobre a ética em Kant, porque eu acho ela mais emblemática para o percurso do que a gente está entendendo por ética em tecnologia, né? Porque Kant ele vai dizer o seguinte, Kant ele vai dar uma mudada assim na estrutura do pensamento do século XIX, mais ou menos, né? Kant vai dizer que tipo as ações do indivíduo elas devem ser totalmente pautadas pela razão, certo? Então não é muito diferente ali do Aristóteles, né? Mas o Aristóteles ele está pensando a razão como uma coisa que é imanente do mundo, ou seja, a razão ela consegue descobrir tudo e que se dane, entendeu? Kant não vai dizer isso. Kant ele já passou por muitos séculos de ceticismo que vai assolar a Europa. É, é até difícil de explicar isso, mas assim, o ceticismo na Idade Média e Moderna foi um problema sério, assim, tipo, a igreja atacou o ceticismo, foi um problema, tipo, de guerra, assim, se você olha a origem do ceticismo, né? E o Kant, ele absorve, ele meio que integra o ceticismo, mas ele não é um cético propriamente. E o que eu quero dizer com cético, gente? O que eu quero dizer com cético é alguém que nega a possibilidade de conhecer. É isso que é um cético, é alguém que diz que eu não sei se dá para conhecer as coisas e eu não tenho os meios de provar se eu sei que eu sei ou que eu não sei, saca? Porque uma coisa é você dizer eu não sei isso. Você dizer uma coisa eu não sei isso você está afirmando uma postura em relação ao conhecimento que é ok, positiva, no sentido de você sabe que não sabe. O cético ele não sabe que sabe ou não sabe que não sabe. Então existem níveis de ceticismo e esse é um ceticismo assim, hardcore, é um ceticismo radical, tá ligado? E é bem cabível, assim, era isso que estava acontecendo e isso literalmente deixou as pessoas em desespero, porque você negava tanto a religião quanto qualquer possibilidade de ciência, né? Então qualquer baliza de explicação e percepção do mundo era destruída, né? Então Kant ele vai dizer assim, não, beleza, assim, a gente tem que abraçar o ceticismo em algum nível, porque a gente não consegue entender algumas coisas, mas outras a gente consegue. E aí ele vai dizer, o problema foi que a maioria dos filósofos, quando tentaram entender o mundo, eles entendiam que a razão estava nas coisas, ou seja, se a gente observasse as coisas, a gente conseguiria entender elas. Kant vai dizer, não, a razão está no ser humano. O ser humano que concebe as coisas. E aí Kant vai fazer um movimento enorme de mostrar como o espaço e tempo, na verdade, é uma condição pré-condizente da realidade, e isso vai se relacionar com a ética dele. Porque ele vai dizer, se a razão é a única coisa que é cabível do ser humano, e a ética é da esfera da cultura, ou seja, vamos lá, né? Não existe ética entre animais. Tipo, leão mata zebra e ninguém chora, né? Os leões não choram. Enfim, o ponto é a esfera da ética, a reflexão sobre o que é uma boa vida e de como a gente pode proporcionar uma boa vida é uma coisa que só cabe à cultura. E a cultura no sentido, assim, a esfera da realidade humana. Logo, a esfera da realidade humana, ela tem que ela tem que ser guiada por algo que o Kant vai dizer que é a razão. A razão é uma parada universal, né?
E, enfim, isso 200 anos depois, isso vai ser totalmente criticado, né? A razão não é algo universal propriamente, né? Vai vir um cara chamado Nietzsche que vai criticar muito isso e tal, mas isso fica para outro momento. O ponto é que o Kant ele vai dizer que as nossas ações elas devem ser determinadas pelas leis racionais de modo universal, ou seja, se é o que se chama de uma ética a priori. O que isso significa? Uma ética anterior à experiência. Ou seja, significa que estar errado era estar errado em qualquer espaço e tempo. Ou seja, se roubar é errado, é errado roubar em qualquer lugar. Tem até uma piada, assim, piadas horríveis entre filósofos, que é tipo, se um ladrão bate na porta de um kantiano e ele pede auxílio para se esconder e o kantiano deixa, e aí entra uma polícia procurando o ladrão, o kantiano vai ter que dizer, não, o ladrão está aqui, porque mentir é errado. Depende da situação. Então, assim, a ética kantiana é absurda, ela é impraticável, né? Ela é muito complexa. E, dado isso, ela é uma ética a priori, anterior às condições da experiência e tudo mais. Como isso vai impactar na tecnologia? Vamos lá. A gente começa a conceber formas de entender a construção e desenvolvimento da organização humana que seja pautado em regras a priori. Vai vir uma escola derivada do Kant, uma escola kantista que se chama positivismo. Essa escola vai ser assim, a forma como se pensa a tecnologia é positivista. O que o positivismo prega? O positivismo entende que o desenvolvimento das ciências e da história humana foram pautados por etapas, tá ligado? Ou seja, primeiro veio a religião com a fabulação, depois veio a filosofia e depois a ciência. Ou seja, como se as coisas evoluíssem, o que é eu acho um grande absurdo também. Daí que a tecnologia vai ser a ponta do desenvolvimento humano. Eu comentei isso na nossa última conversa, quando eu falei assim, pô, a galera na Europa tava tarada por tecnologia, achava que a tecnologia ia salvar todos os problemas dela, até que vem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? Então o positivismo estava em voga. E o positivismo ele cai, assim, ele é duramente criticado no final do século XIX e no século XX justamente por causa das guerras. Né? E a gente vê que o positivismo ele está implicado em uma ideia imperialista da realidade, ou seja, da história e da análise das civilizações. Né? Tipo, a ideia de que determinadas civilizações são mais avançadas ou menos avançadas em relação à forma como se desenvolve uma tecnologia, uma ciência, é um absurdo, porque na verdade o que está implícito aí as civilizações são mais avançadas ou menos avançadas em relação às tecnologias e ciências da Europa. Era isso que estava implícito. Isso está implícito em Kant também, quando ele fala em razão universal, porque razão universal, a dele, do, do cara lá da Europa que está ali com os livros e tudo mais. Então ele não consegue conceber que existem outras formas de pensar e entender o mundo que articulam de uma forma com fins, né? Porque a razão nada mais é do que a observação de causa e efeito no mundo. Ele achava que só poderia ter a dele, né? E aí por isso que ele cria toda uma lógica que vai pautar essa construção de realidade, né? Pois bem, então o positivismo chega. Cara, a nossa construção social em relação à tecnologia é positivista, sabe? Assim, a ideia de que vai ter progresso. E eu quero trazer isso para vocês, mostrando todos esses problemas e mostrando justamente como um impasse nas relações sociais, da forma como a história se organizou. Vamos lembrar que tipo, o positivismo está ali no final do século XIX, então vem a Primeira e a Segunda Guerra no século XX, né? Então, o positivismo ele contribui para o colonialismo, né? A ideia de que eu estava tentando comentar, de que existem civilizações superiores em relação às outras, né? E a tecnologia como, vamos dizer assim, uma evidência desse avanço, né? Vamos dizer assim, sabe? Isso cai por terra, né, do século XX, e estou querendo mostrar justamente como a gente, enquanto sociedade, não pode conceber que tecnologias necessariamente vão melhorar as nossas condições de vida. Né? Eu acho que a gente tem que sempre perguntar isso. Mas aí também a gente tem que lembrar o seguinte: a tecnologia ela não vem com orientação de bem-estar, né, muitas vezes. A gente pode pensar que a tecnologia ela vem inicialmente como uma ferramenta de ampliação dos sentidos da realidade do ser humano, como o telescópio, o microscópio, né?
todas as formas como a tecnologia se pauta na ciência, mas depois a gente vai ver a tecnologia transformada em bens de consumo, né? Isso principalmente se dá ali nos anos 50, 60, né? E com o boom das riquezas, né? Que vão surgir depois da Segunda Guerra Mundial, com a expansão do capitalismo com os Estados Unidos, né? E a conquista dos outros países. Então a gente vê a construção da tecnologia como material de bem de consumo, né? Pô, quando a gente para pensar que a internet foi desenvolvida como uma ferramenta de guerra, né? A gente começa a pensar as coisas de outra forma, né? E aí só nos anos 90, lá com Bill Gates e toda a forma como a gente começa a pensar em experiência de usuário e essas coisas começam a surgir. Então, o ponto é, a tecnologia ela não vem com uma orientação ética, ponto. Então, ela vem como, digamos assim, um cavalo sem freio. Apesar de que é isso. Por que a tecnologia vem sem freio? Eu acho que isso explica muito por esse contexto histórico que eu tentei passar, sabe? Não se pensava que a tecnologia podia ter freio, porque as próprias condições da tecnologia existir é uma evidência de que a humanidade progride, entende? Então, a tecnologia ela vem justamente como uma evidência, né? Como uma forma de dominação teórica e física também, né? Material também. Né? Vamos pensar aí nas armas também. Né? Mas, assim, eu acho que desse ponto de vista conceitual e teórico, é interessante pensar assim, também como evidência, né? Como consequência que vai estabelecer toda essa forma de pensar que é o colonialismo. Né? Enfim, primeiro eu queria pensar isso aí, eu queria saber de vocês o que vocês acham disso, se faz sentido na cabeça de vocês. Bora, pessoal. Elaine, Felipe, Samuel, Marcos, Nathalie, todo mundo. Professor, eu achei muito interessante essa parte até ali no Kant, ali eu estava meio perdido, assim, pensando pra onde vamos, pra onde vamos. Mas chegando ao positivismo ali, eu achei bem legal que esse positivismo, o que a gente vai fazer de novo, de novidade, dá esse ânimo pra gente, essa coisa, pelo que eu entendi, essa coisa positiva, mas que às vezes nem sempre é positivo, né? Pode, igual o professor falou sobre as guerras, o que está acontecendo hoje, né? Sim. Muitas coisas que se achavam ser boas, na verdade não são, né? Então eu achei bem interessante. Eu queria escutar a noite inteira. Não, total, cara. Positivo, aliás, não vem de positivo enquanto animação, vamos dizer assim. Positivismo vem porque, em latim, significa posto, ou seja, evidência. Os positivistas são aqueles que acreditam que a forma de a gente conhecer a realidade é somente por evidências. Então, é aquilo que está posto na realidade. Então, assim, os positivistas, vamos dizer, são aqueles que entendem que não dá para fazer ciências humanas. Entendeu? Só dá para fazer ciências da natureza e ciências exatas. E por quê? Porque as ciências exatas você tem um método científico de observar a realidade. Só que, tipo assim, ao fazer isso, eles estão fazendo ciências humanas, sabe? Eles estão fazendo um tipo de ciências humanas que é justamente um tipo de ciências humanas que está, como se diz, eliminando a possibilidade de pensar algo para além do que é dado na realidade. Só que o que é dado na realidade? Tipo, o que eles querem ver. E o que eles querem ver? Formas de medir o mundo. E isso vai ser muito batido por escolas posteriores. Muito batido. De modo que, tipo assim, vamos falar assim, pô, beleza, você está aqui medindo o metro, né? Só dar um exemplo bobo, tá? Para ficar mais tangível, porque eu sei que esse papo é muito abstrato. Você está aqui medindo aqui o espaço com um metro, né? Pô, mas quem disse que, tipo assim, um metro? Como que a gente... Por que é um metro? Por que um metro tem o tamanho do metro? Porque foi convencionado. Então não é autoevidenciado, saca? É acordado, é uma coisa que socialmente se construiu através da história e tudo mais. Então todas as medidas de construção de realidade do mundo, vamos pensar aqui na física, tá, galera? Tipo, o Joule, né, as calorias, velocidade, né, quilômetro por segundo, etc, etc. Tudo isso tem um aspecto conceitual que não é evidente na natureza, entendeu? Enfim, só uma crítica ao positivismo, porque essa galera a gente tem que bater muito. O pensamento positivista ele é muito forte hoje em dia.
muito forte, muito forte. Tanto que a ideia de atraso e de moderno, e você tocou em uma palavra muito interessante, mal, se for é novo, né? O novo, o novo, o novo. Cara, a modernidade, ela se vende através do novo. Ela ganha força e ganha essa sensação de que é melhor porque é novo. Isso aí foi uma construção também histórica, filosófica que fizeram ao longo da modernidade, justamente para eles se diferenciarem do que era antigo, para dizer que o que é antigo é errado e o que é novo é certo. Então, existe esse embate também ideológico na própria modernidade de mostrar o avanço, né? O avanço histórico da sociedade, do pensamento, da tecnologia. Daniel, professor Ah, Daniel, Você que sabe. também gostaria de perguntar pode algo. ser. O meu é só uma curiosidade mesmo, referente ao que você falou das coisas de metragem, velocidade. Eu li em algum lugar uma vez, não sei se é válido e você tem conhecimento sobre, que falava referente aos calendários também, né? Que alguns países usam calendários diferentes, Sim. os meses do ano, a própria história de julho, né? Que julho não existia no calendário. Julho foi criado por conta do Júlio César, que era o imperador lá e tudo mais. Sim. O que isso influencia e pode mesclar com essa aula que você está apresentando? Cara, é a mesma ideia, assim, o tempo também ele é medido de uma forma que é uma construção, né, de acordo com cada civilização, né, tipo, os chineses comemoram em outro momento e tal, mas tem uma coisa muito interessante que é tipo, todo povo, eu acho, é o que eu tentei comentar muito no nosso último ponto, né, todo povo ele constrói tecnologia, saca? Eu até comentei que a palavra artificial e arte tem a mesma origem, né, etimológica. Então, tipo, todo povo que faz arte tá fazendo algo artificial. O que não é artificial do ser humano, saca? É nesse nível que a gente tem que perguntar, sabe? O que é realmente natural do ser humano? E isso acho que é um dos grandes debates sobre tecnologia. É o grande debate da antropologia, é o grande debate também que existe há séculos na filosofia, que é a ideia de, tipo, cultura versus natureza. O ser humano é cultura ou o ser humano é natureza? O ser humano age por instinto ou o ser humano ele age por razão? Né? E claro que a coisa fica dicotômica, né? 100% de um lado, 100% do outro, quando na verdade, muito provavelmente, e é a opinião da maioria das pessoas, né? É que de algum modo a gente transita entre os dois lados. Só que isso gera mal-estar, saca? Gera um mal-estar não saber se a gente pertence ao mundo ou se somos estrangeiros no mundo, tá ligado? Isso, porra, é debatido por vários filósofos, né? Então, o fato é, eu tendo a pensar que tudo é artificial. O homem é naturalmente artificial, né? Vamos pensar assim, no sentido de que tendemos a fazer construções sobre a realidade, saca? A gente nunca pega a realidade crua e nua, né? Eu acho que isso não existe. A gente sempre está criando construções, porque, primeiro, uma forma da gente entender a realidade é a mediação da língua, né? A linguagem é um filtro. Né? Então, a própria língua já pode ser entendida como uma espécie de técnica, uma espécie de tecnologia, né? Mas isso é forçar a barra, também não quero entrar nessa discussão, mas pensar que tudo que o ser humano faz é artificial. Então, tudo de algum modo a gente está se relacionando com o mundo, né? E de um modo puramente humano, né? E daí que vai surgir cada civilização vai ter um mito e uma construção de realidade que tem uma orientação prática, tá ligado? Por exemplo, sei lá, os egípcios. Vamos pensar que a construção de realidade deles os caras tinham o faraó, tinha toda a questão dos escravos, tinha a questão dos camponeses, tinha a questão dos nobres, né? Aquela construção clássica de uma sociedade hidráulica, né? Daí que, olha que louco, né? Assim, a concepção do escravo, né? Quem fez as pirâmides não foram os escravos, foram os agricultores. Por quê? Porque para essa sociedade, fazer uma pirâmide era uma coisa nobre, era honroso. Por quê? Porque envolve o espírito. Né? Envolve a crença muito forte que o faraó é um contato direto com o divino. E, na verdade, ele não é nem um contato direto com o divino, ele é o divino. Ele é o divino da terra. Então, porra, imagina a força e o peso que tem isso. Assim, tô construindo o que eu acredito ser um deus, né? Pô, então, assim, você vê, é uma construção de mundo. Os caras conseguem e criam formas de existir no mundo que para eles faz muito sentido. Por exemplo, você fazer um determinado ritual, cerimônia, o que seja,
que vai te prevenir, sei lá, uma praga vir, né? Sei lá, como as pragas lá do... A gente pode olhar, porra, crença, tá ligado? Crença ou uma coisa inferior, né? Daí que, só um parênteses, isso também foi uma construção que a forma como a ciência se desenvolveu no Ocidente cria para justamente criar a ideia de que todas as mitologias não existem, né? Ela existe dentro do que cabe a ela, né? É que nem dizer que as linguagens não funcionam dentro de um ambiente de um povo, tá ligado? Tipo, vamos pensar assim, existe um povo que fala uma língua X. Aí sobra ninguém dessa língua, não sobra ninguém desse povo, só tem uma pessoa que fala essa língua X. Essa língua X ainda existe? Meio que não, saca? Porque as coisas elas só têm uso de modo coletivo. É isso que eu estou tentando dizer assim quando eu digo que todo povo produz naturalmente tecnologia e as tecnologias elas são orientadas às necessidades do povo. E o calendário é a mesma coisa, tá ligado? Por que todo calendário, por exemplo, segue as estações? Quando, por exemplo, Napoleão muda o calendário lá na Revolução Francesa e tal, ele divide por 8, se eu não me engano. E uma delas é o brumário. Por que o brumário? Porque na França, naquela época, que se eu não me engano é outono, uma parada assim, tem muitas brumas, ou seja, tem muitas névoas. Porra, faz total sentido, tá ligado? Então, tipo, a verdade é que as coisas e as construções de mundo e de sociedade, elas devem se adaptar às condições materiais que cada povo passa, tá ligado? Então, algumas coisas a princípio não fazem sentido, às vezes não. Por exemplo, os indígenas da Amazônia, eles têm 6 estações. Por quê? Pô, porque a Amazônia ali, né, na região equatorial, tem outras condições de clima, né? Enquanto nas zonas temperadas, que é tipo, sei lá, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Tipo, pensar aqui nos trópicos, e lá na Europa, por exemplo, vão ser outras condições. Então faz sentido você pensar outras formas de pensar as estações e sua relação com a natureza, sabe? Enfim, eu acho que eu me alonguei muito. Não, mas é justo, é a miscigenação de culturas aí que vai adequando cada um deles, né? A sua própria a vivência, a tecnologia, enfim, tem coisas que podem ser iguais, mas em momentos diferentes, ou em etnias diferentes, em religiões Sim, diferentes, né? Então, total, é bem legal o tema, bem abrangente também, dá para conversar bastante sobre. Sim, sim. Eu te agradeço aí O Marcos, acho que ia perguntar, não era? É, sim, eu gostaria de levantar uma questão e ouvir um pouco da opinião do professor sobre a questão que ele comentou sobre a questão do positivismo, sobre a questão de uma pessoa mais cética em relação à vida. Eu gostaria de saber sobre da filosofia estoica, né, sobre o estoicismo, se ela está ligada ao positivismo ou se ela é uma prática bem distante, e ouvir um pouco da opinião dele sobre a filosofia estoica, que é algo que eu acho bem interessante e é uma forma que eu gostaria de levar a minha vida, seguir, né, com esses princípios dessa filosofia sobre a minha vida. Ah, maneiro, cara. Maneiro, é legal que o estoicismo é uma filosofia muito bacana, assim, né? Tem grandes ensinamentos, assim, grandes filósofos estoicos, né? Epiteto, eu adoro Epiteto. Eu gosto mais de Epiteto do que do Sêneca é legal também. Também tem Marco Aurélio, acho Marco Aurélio também maneiríssimo, assim, Marco Aurélio é bem legal. Mas, assim, o distanciamento histórico é muito grande do positivismo, assim, porque a gente tem que entender que o estoicismo, ele nasce ali como ele é uma escola filosófica, é uma comunidade filosófica, sabe? É um pouco distinto, assim, não é uma coisa como se fosse, sei lá, um bando de gato pingado. Não, os caras tinham uma unidade, uma coerência teórica, e se você parar para pensar, é bem surpreendente, que, sei lá, dura mais ou menos 600 anos, assim, por aí. Então, começa, acho que, menos de 200 a.C., né, e vai até mais ou menos ali 400, então é bem admirável, assim. Tem mais tempo que o Brasil, se você bota em perspectiva. Mas, assim, está muito distante, porque os estoicos, na verdade, estão dialogando mais com os céticos, estão dialogando mais com os epicuristas. Os epicuristas são os arquinimigos dos estoicos, né? Eu tenho algumas opiniões sobre os estoicos, assim, sobre a adaptação da vida estoica na contemporaneidade. Eu acho que é bem complexa, eu acho que tem muitas pessoas que propõem isso, eu acho que é difícil porque os estoicos eles estão sobre outro regime de pensamento, sabe? Tipo, o que está em jogo assim na valoração deles do mundo é outra parada. Eles estão começando a viver um mundo
assim, que enfrenta muitas intemperanças, sabe? Tipo, muito volátil, né? Ali em Roma, com as perseguições. E não à toa o estoicismo ele aflora em Roma muito bem, porque ele funciona muito bem para uma sociedade que é baseada em regras e pontos rígidos. Eu tive um colega que fez sobre a relação do direito romano e estoicismo, tem uma relação muito grande. Não à toa os estoicos eram normalmente a classe nobre, apesar de Epiteto, que foi um grande filósofo estoico, ter sido um escravo. Tem uma parte muito marcante dele, que o mestre dele vira e fala assim, faça isso. Aí ele fala, não vou fazer porque vai contra os princípios da razão, da minha razão, né? No sentido de, tipo, o que faz sentido no mundo. E aí ele fala, vou quebrar seu braço. Aí o Epiteto fala, então quebra o meu braço. Aí o mestre vai lá, quebra o braço dele, aí ele fala, aí o mestre pergunta, pô, mas por que tu deixou eu quebrar seu braço, né? Ele falou, porque meu corpo vai embora, né? Assim, isso aqui é passageiro e não interfere com a minha razão. Muito legal, muito bonito, muito aristotélico, os estoicos adoram Aristóteles. No entanto, se a gente pega por uma determinada reflexão contemporânea, não deixa de ser uma sublimação, tá ligado? Deixa de ser tipo assim, a razão é superior ao corpo. Tem grandes estudos assim sobre o lugar do corpo no estoicismo, assim, de tipo rebaixar o corpo, saca? Tipo assim, digamos assim, rejeitar o corpo, né? Quando quando na verdade, assim, acho que o que a gente precisa hoje em dia, e aí isso também é complexo, tá? Assim, envolve muitos assuntos, mas atualmente, assim, na minha leitura de mundo e de filosofia e do que acontece, cada vez mais vivemos um distanciamento do corpo. Eu acho que a gente precisa voltar para o corpo, a gente precisa voltar para um entendimento de que nós somos natureza, sabe? A ideia de que somos puramente razão, eu acho que ela tem outro sentido na Grécia, que é muito mais complexo. Tipo assim, para o estoico, a razão é divina, tá ligado? Tipo assim, para os estoicos, você tem relações religiosas. Você consegue cultuar a razão? É um pouco isso que eu me pergunto, sabe? Eu tenho um grande camarada que ele é doutor em estoicismo, e a gente troca essa ideia. Eu falo assim, pô, mas vem cá, e aí, tu vai adorar o fogo universal e cósmico dos estoicos? Porque os estoicos acham que no centro do universo tem um grande fogo que vai consumir o mundo, e esse fogo é Deus. Entendeu? Então, tem uma parte religiosa ali dos estoicos que, tipo assim, não é só religiosa, é o cerne de tudo, né? Mas, enfim, é muito legal, tá? Só estou apresentando aqui outras perspectivas de leituras mais assim, próprias do tema, né? O Eu até Michel quer mandei um perguntar. exemplo de livro ali também de estoicismo, que eu também gosto do tema, tá? Só uma recomendação pro Marcos aí, colega de sala, poder dar a foto no chat ali. Se tiver Ah, alguma coisa para maneiro. comentar sobre também, A é o meditações Manuel, isso é de Marco Aurélio. eu acho o Marco Aurélio mais sóbrio. Eu gosto muito dele. Ele é muito pé no chão. Assim. Pá, pá, pá. Mas você vê, ele é um imperador, né? Eu tô falando, o estoicismo ele acaba sendo uma coisa meio da elite, dos guerreiros, sacou? Por quê? Porque ele te ensina a ter um modo de sublimar técnicas de você se orientar para fazer o X e fazer X, entendeu? Não é muito sobre, será que devemos fazer X ou não, entendeu? Claro que tem a reflexão, mas a reflexão serve de modo instrumental. A razão, a lógica é um instrumento nos estoicos. E, inclusive, tem muita coisa sobre lógica nos estoicos. Que, enfim, daria também um grande papo, assim. O Os Michel estoicos acho que têm quer perguntar também. desculpa, Michel, tá aí com a mão levantada a horas. Fala aí, Michel, desculpa. A sorte que é só por aqui, né? Se fosse a mão, a gente ia ficar até. Professor, tranquilo, não, brincadeiras à parte, é só para. O tema é bem legal, bem interessante. Em vários pontos aí, professor, no desenrolar aí da conversa aí, você comentou razão relacionada com a ética, falou alguma coisa também agora em relação à razão, você deu exemplo aí do seu amigo, tudo. Uma questão em relação a essa parte aí, né? Essas duas situações, a razão e a razão e a ética, ela se constrói ali dentro de uma lógica juntamente com uma emoção, não é? Ela também tem uma parte crítica e tem uma intuição moral dentro disso, né? Isso pode também ajudar a gente na questão da capacidade de tomar uma decisão, ou ética ou moral, em relação a uma complexidade, em relação a alguma coisa baseada em tecnologia. Isso também Maneiro. pode se aplicar com um bom fundamento ou a gente tem que tomar cuidado nesse campo intermediário aí? Achei muito boa a sua fala, mas eu queria que você me explicasse melhor, assim, tipo, porque você
Você comentou, tipo, campos que se articulam, e eu queria entender melhor cada campo, entendeu? Por exemplo, você citou a ideia de razão, lógica e emoção, né? Que a lógica tem um aspecto emocional. Ok. E aí você disse sobre isso em relação à tomada de decisão, mas eu não entendi muito bem esse final em relação à tomada de decisão quanto em tecnologia, assim. Você poderia me explicar um pouco melhor? Então, essa parte em questão de lógica e emoção, ela está ligada ali à razão e ética, né? Isso aí, dependendo da situação, a gente pode ter um nível lógico ou uma emoção na tomada de decisão de algo, Uhum. né? A gente pode também Você vê como... Você acha que, tipo, é uma questão boa, tá? Porque é um problema histórico isso, assim, no sentido de como a razão foi concebida e como ela foi sendo transformada ao longo do tempo. Aliás, já vou começar dizendo isso, tá, gente? Sim, os conceitos, eles mudam ao longo do tempo. Não existe unificação completa histórica dos conceitos. Então, tipo, não existe razão, a razão, saca? Tipo, é como se fosse dado que o que a gente entende com razão e os, sei lá, os nossos tataravós entendiam a mesma coisa de razão, sabe? Os conceitos, eles sofrem transformação histórica. E essa transformação histórica, ela é uma guerra, um campo de guerra sobre quem manda no discurso, né? Quem está dizendo o que é a parada e essa própria guerra, por sua vez, é uma guerra que se trava dentro dos debates racionais. Bom, pelo menos do ponto de vista ideal, né? Então, assim, e só complementando também, Michel, lógica é a mesma coisa. Lógica passa pelo mesmo... Não existe a lógica, existe lógicas, diferentes tipos de lógicas. Aristóteles apresentou uma lógica, os estoicos apresentaram outra lógica, Kant apresentou uma lógica. Aí você tem os grandes nomes que vão se relacionando ao longo da história. Então, acho que é muito importante isso, porque a gente começa a criar uma maturidade e um senso crítico em relação às coisas e a gente simplesmente não aceita as coisas, saca? Tipo assim, alguém vai chegar falando, mas isso não tá na história da lógica. Você fala, tá, mas quem? Quando? Onde? Entendeu? Começa a questionar isso. Quem disse isso? Né? Tipo, que lógica foi essa? Foi a lógica do Kant? No caso, por exemplo, de programação, a gente trata com um tipo de lógica, a lógica booleana, que ela é baseada em 0 e 1, é falso e verdadeiro, né? Por isso que tem o data type bool, mas é por causa do booleano, que era um cara, tá ligado? E a lógica booleana, por sua vez, vem de outro cara, que é o Edmund Husserl, que foi um matemático, que também foi um filósofo. Então você começa a ter, principalmente no século XX, você começa a ter ramificações lógicas. Só comentando isso para contextualizar o debate, tá? E aí você citou emoção. Tá, essa ideia de que da lógica, da razão e das emoções distintas é uma ideia muito grega, tá ligado? Tipo, por exemplo, na filosofia indiana, a lógica ela vem mais como uma ferramenta puramente linguística, vamos dizer assim, puramente linguística, e as emoções e os pensamentos têm o mesmo grau, assim, têm o mesmo grau de igualdade, assim, tipo, só que eles concebem que as emoções elas podem conduzir os pensamentos, entendeu? E eu acho que isso é muito mais coerente para mim, sabe? Assim, não faz sentido para mim a gente diferenciar pensamento e sentimento, porque ambos são estados mentais, saca? Ambos são estados mentais. Isso que importa. O resto seriam horas para comentar um pouco sobre a história da metafísica, como isso aconteceu ao longo da história da Europa, para as emoções terem uma categoria própria, como se fossem algo completamente distinto da razão. Isso foi um processo, por exemplo. Só para dar um exemplo sobre isso, Descartes, Descartes, tá ligado? Criador da geometria analítica, cara, método cartesiano, Descartes, o pai das ciências modernas. Cara, Descartes fala que basicamente Descartes entende que os animais são autômatos no vocabulário dele. O que é um autômato? Um autômato é uma máquina. O Descartes entendia que como a nossa identidade, ou seja, a nossa essência de ser humano é a razão, aquilo que não é humano é desprovido de razão. Logo, qualquer coisa sem razão não é humano, e vice-versa. E daí que a gente começa a entender, por exemplo, o tratamento nos manicômios do século XVII, XVIII, XIX e até XX, né? De bater em pessoas tipo, em surto psicótico, né? Ou coisa do tipo, qualquer tipo de instabilidade ou doença mental, falta razão, tá ligado? Essas pessoas não têm razão, então bate nelas. Por quê? Porque elas são animais. Então, olha como a coisa se constrói
para ter um determinado tipo de discurso e um tipo de determinado lugar privilegiado da razão. Tá, fiz esse contexto. Acho que agora eu posso falar mais da sua pergunta propriamente. Cara, no meu entendimento, você tem um lugar muito privilegiado da lógica. A lógica é uma ferramenta maravilhosa, mas a lógica é uma ferramenta linguística. Eu concordo com os indianos e os gregos, boa parte deles também concordam nesse sentido, mas tem outras análises em relação às emoções. O grego, ele não tratava tanto sobre emoção quando falava de lógica, então acaba que a gente não tem tanto material, a gente não tem tanto dado bruto para entender o que propriamente está articulado ali no pensamento deles, né? Então, a lógica é uma ferramenta linguística que vai dizer o que é verdadeiro e falso. Só que olha que curioso. A lógica, ela não trata do que é verdade e o que é falsidade. Quem vai tratar isso é a metafísica e a ontologia. São sub-ramos da filosofia. Eu acho que é demais eu falar isso aqui pra gente. Mas é outra parada, entendeu? A lógica, ela é um sub-ramo da filosofia, entendeu? Tanto que, na verdade, você tem uma coisa que se chama filosofia da lógica, que é pensar o que a lógica se propõe. Então, quando você faz essa pergunta, você está nesse ramo, sobre dizer assim, tá, qual é o critério da lógica? E aí outra coisa é pensar se a lógica auxilia a gente em tomadas de decisão. São coisas distintas, entende? Porque você pontuou muito bem sobre a questão da emoção. E as emoções, elas são muito mais categóricas, são muito mais presentes do que a lógica. A gente não é naturalmente lógico, entende? E visto que isso acontece, eu acho que existe um modo da gente tomar decisão. Isso também isso é bem contemporâneo, é bem recente. Tem um sub-ramo da filosofia que se chama tomadas de decisão, que ela é muito mais baseada em dados. Olha que curioso, em dados. Assim, você tem um sub-ramo da filosofia que vai acabar se casando e ela vai pensar, na verdade, a tomada de decisão não do ponto de vista das emoções, mas do ponto de vista da probabilidade. Então, assim, cara, não existe bala de prata para tomada de decisão. É um pouco isso que eu tô querendo chegar, saca? Não tem forma, não tem método para a gente tomar as decisões nas nossas vidas que se pautem puramente na lógica, a não ser, na minha concepção, e é a resposta sincera que eu vou dar para você, através de um tipo de conhecimento, que é o conhecimento autorreflexivo, né? Que é um treinamento que várias filosofias vão aludir, sabe? Vão comentar, tipo, os epicuristas vão comentar, os estoicos vão comentar. Tem um bom livro, você comentou, o Felipe mandou ali um livro de estoicos, eu recomendo, muito, muito bom, de um cara chamado Pierre Hadot, depois eu posso escrever o nome, que se chama Exercícios Espirituais da Antiguidade, que ele comentava o que os estoicos faziam além do aspecto teórico. Eles faziam exercícios de morte, por exemplo, eles pensavam como é morrer. Então, eles diziam que ao refletir como seria a morte deles, eles conseguiam viver a vida deles melhor. Então, você vê, isso é muito interessante, porque o estoico vai dizer que esse exercício é desenvolvido por uma categoria, por uma faculdade mental chamada fantasia. Tá? E sabe qual é a tradução em grego para fantasia? Imaginação. Então, eles estão querendo dizer o seguinte: a imaginação é uma faculdade mental tão poderosa quanto a razão, e inclusive deve ser usada até para entender a razão. Então, é muito louco e é muito diferente de um certo discurso que a gente escuta modernamente, né, atualmente, sobre o fato de que, porra, as emoções dominariam desculpa. Você tem que ser racional, abafe suas emoções, né? Isso é um papo, pô, que pra mim é meio cartesiano, é uma parada meio tipo assim, bate em quem não tem razão, entendeu? Que não faz sentido. Cada vez mais a gente vê que entender a razão, e aqui eu estou falando da razão como uma faculdade humana de fazer análises em relação a predições futuras, né? Causa e consequência, e as emoções é muito mais saudável. E existe uma certa lógica das emoções no sentido desse exercício que eu comentei, por exemplo, que os estoicos fazem, né, dessa questão de pensar a própria morte. Né, você tem vários exemplos, né? O Pierre Hadot apresenta vários. É bem interessante. Enfim, não sei se eu respondi diretamente, mas tentei chegar um pouco por aí. Mais alguma Isso pergunta, mesmo, pessoal? professor. Tranquilo. Meninos, mais alguém? Nathalie. Ui. Oi, boa noite. Você falou um pouco sobre metafísica. Se você puder falar um pouco mais, se tiver alguma indicação de livro ou filme que pudesse dar. Maneiro.
Ah, cara, aí é fogo, porque eu gosto muito de metafísica. Eu Eu também, eu fui, fiz. eu fui monitor de metafísica, enfim, gosto muito de metafísica. Cara, metafísica é difícil de comentar, é muito história, né? A metafísica ela está diretamente relacionada com a história da ontologia. Vou falar um pouco sobre o termo metafísica, que eu acho que ajuda a gente a entender um pouco. Assim, e quando a gente fala o termo, a origem do termo metafísica, a gente está falando do lado dos gregos e tal, né? Cara, a metafísica é uma história até meio, acho até meio engraçada, né? Porque, tipo, quando Aristóteles morre, ele deixa o liceu dele, né? A escola de filosofia dele lá para os alunos dele, né? E aí o aluno assistente dele, que acaba virando o chefe do liceu, ele está organizando as obras de Aristóteles, né? E aí o Aristóteles escreveu coisa pra caramba. Ele escreveu livro sobre biologia, escreveu livro sobre interpretação, sobre lógica, escreveu tudo, cara. Aristóteles é bizarro, bizarro. E aí ele escreveu um livro sobre física. Ele tem lá, existe a física aristotélica, né? E aí o cara organizou lá na biblioteca os livros de física aristotélica. E aí acabou a sessão de física de física, ele falou, bom, o que, que vai vir aqui? Ah, vão vir os depois da física. Depois da física em grego é metafísica. Então a metafísica começa, na verdade, com uma organização do aluno de Aristóteles, tentando entender onde encaixar os escritos de Aristóteles sobre o mundo, sobre a realidade, que não se encaixam na física. Né? Então eu acho meio hilário, assim, foi uma coisa super ao acaso, né? Mas assim, ainda que seja super uma coisa meio aleatória, assim, o Aristóteles ele super define lá o que é metafísica, e eu acho as definições aristotélicas de metafísica muito interessantes, porque ele vai dizer que a metafísica é a ciência das ciências, né? A ciência que permite as outras ciências. Por quê? Porque toda ciência é uma ciência sobre o geral, né? Vamos dizer assim, a física é a ciência da natureza, né? Física literalmente, physis é a natureza em grego. A psicologia é a ciência da alma, né? Psique é alma, né? Biologia é a ciência da vida, porque bio é vida, né? E assim em diante. Então, o que a metafísica se propõe? A metafísica se propõe ao próprio estudo do que é fazer uma ciência. Então, ela é 4 coisas. A primeira delas é a ciência da ciência, a ciência das causas e das consequências. A metafísica aristotélica ela começa com uma frase que eu acho maravilhosa. Ela começa falando assim: todo ser humano tem por natureza desejo de conhecimento. E aí ele vai dizer, por isso que ele vai linkar a ideia de que todo ser humano naturalmente faz metafísica, só que nem todos fazem boa metafísica, né? E aí ele vai dizer justamente isso, porque como a metafísica é a ciência de causas e efeitos, todo ser humano tem uma relação de causa e efeito com o mundo, né? Então a gente sempre está de algum modo intuindo as causas e efeitos no mundo, mas ninguém fala sobre isso. E a metafísica tem a ver com falar, né? Ciência tem a ver com falar, né? Ciência tem a ver com a ideia de passar conhecimento, né? Então, no primeiro momento, a metafísica é uma palavrinha em grego que se chama etiologia. Etio vem de aitia, causa, né? Então, a metafísica é uma ciência da causa. Ela busca explicar causalidade. Né? E aí, por isso que eu falei assim, a metafísica ela se relaciona com a ontologia. A ontologia vai ser a ciência que vai perguntar a essência das coisas. Então, na metafísica, quando você diz que ela é a ciência das causas, e ela mesma é uma ciência, então ela tem que dizer, tá, o que é uma causa? Entende? Então, o que é a razão? Também a metafísica vai ter que explicar, porque eu estou dizendo aqui o tempo todo, né? A razão é causa e efeito, metafísica é causa e efeito, então a metafísica está linkada diretamente com a razão. Por isso que é aí que vem. Aí a metafísica também é uma ontologia, porque ela tem que explicar a essência das coisas, mas ela também é uma teologia, porque ela tem que explicar como o ser humano, tá? Isso aqui é um pulo interessante, como o ser humano tem acesso à razão de modo que ele tem um parentesco com a própria essência do mundo, que é racional. Daí ele vai, com a resposta de Aristóteles, é Deus, pô. É Deus, claro que é Deus. Mas o Deus de Aristóteles é muito louco, porque o Deus de Aristóteles, eu lembro o professor falando, o Deus de Aristóteles é tipo um imã. Quer dizer, o Deus de Aristóteles, o motor imóvel. O que é um motor imóvel? Ele move todas as coisas, por isso que ele é um motor, mas ele é imóvel, porque ele mesmo não se mexe. Ele atrai as coisas. Tudo se direciona a ele. Por isso que a própria física aristotélica é uma física que não pensa em gravidade. Tipo, as coisas tendem para baixo porque tem uma força. Não, Aristóteles não pensa assim. Aristóteles pensa que as coisas caem para baixo porque Deus está no centro da Terra. Do tipo assim, Deus é o bem, então todas as coisas são atraídas para Deus, sacou?
É uma relação meio louca, assim. E é muito doido que, enfim, todos os escritores medievais vão ler pra caramba Aristóteles, Tomás de Aquino, assim, e os caras vão desenvolver todo o Deus cristão com essa ideia de motor imóvel do Aristóteles. Então a metafísica, eu falei, né, ela é uma aitio, no caso, ela é uma ontologia, ou seja, uma ciência das essências também, porque as essências, aí que tá, Aristóteles vai dizer, as essências são necessariamente as essências das suas causas, e aí ele vai dizer, você tem 4 modos de descrever algo, ou seja, 4 causas, uma causa material, uma causa eficiente, uma causa motora e uma causa final. E pode reparar, gente, quando você sempre perguntar o que é isso, você sempre fala qual é o fim da coisa, saca? Ou de onde ela veio, ou de que ela é feita. Então, assim, eu acho 100% Aristóteles é o senso comum. O senso comum virou Aristóteles, porque a gente fala isso, tá de trás da nossa língua. Né? Enfim, tentei falar sobre metafísica nesse aspecto. A metafísica é muito mudada, principalmente com o estoicismo, com o epicurismo, com o ceticismo. Os céticos vão negar a metafísica, eles vão falar, não dá para fazer metafísica. Não dá. Tipo, saber o que é Deus, saber o que é razão, saber a causa das causas, isso é delírio, E aí os céticos vão apresentar argumentos muito interessantes contra a metafísica. Né? E, enfim, está muito nesse âmbito de explicar as condições do conhecimento e explicar a própria realidade. No senso comum, se falar em metafísica, explicar a realidade. Eita, Chico, tossiu. Muito obrigada. Perdão, senhor. Nada. Bom, pessoal, Muito acho que... obrigada, muito interessante. Show. Daniel, muito obrigado pela presença novamente com o pessoal.